Ora bem, cá estamos nós, já passa do meio-dia hoje, dia 7 de janeiro, um frio de rachar. Se ouvirem é um aparelho de aquecer que está aqui ao lado e vai dar assim um certo ruído de fundo. Mas pronto, tem que ser, porque senão estava aqui um frio que não se aguentava. Já passa do meio-dia, isto é para abrir o apetite, lá vou eu pedalando aqui na bicicleta e vocês desse lado vão-me fazendo o favor de fazer companhia, eu vou falando e assim distrai-me e não penso no esforço físico. Conversa de hoje. Bom, ontem assistimos a uma coisa, assistiu o mundo inteiro, porque deu em todas as televisões, uma coisa impensável, que foi aquela invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Uma coisa impensável. Nunca ninguém pensou que uma coisa dessas seria possível. E isso pode nos servir de exemplo para muitas outras coisas. É o que acontece quando gente desta nova direita estúpida e acéfala que por aí anda chega ao poder, acontece isto. Não se querem ir embora. Este foi o primeiro. Mas há mais por aí. Se alguma vez na Itália aquele sujeitinho chegar ao poder, vai fazer pior ainda. Se a senhora Le Pen em França chegar ao poder, vai ser assim. Se cá em Portugal esse deputado, de quem eu não digo o nome, nem dele nem do partido, alguma vez fosse eleito, iria fazer a mesma coisa. Vamos ver como vai ser com o Bolsonaro no Brasil. Agora, têm o exemplo. Quando esta gente chega ao poder, é isto, não sai. É por isso que não se pode votar neles. É porque a democracia só se faz com democratas. E é como diz lá o Tino de Rãs, na sua sabedoria popular, é que para marchar precisa da direita e da esquerda, não é o que ele diz? Esquerda, direita. É. Nós precisamos da direita e da esquerda. Mas não precisamos desta direita acéfala, trauliteira, fascistoide. Esta direita andou pela Europa no final dos anos 20, dos anos 30 e até aos anos 40. E nós sabemos o que deu. Também sabemos que depois de uma pandemia, a de 2018, a seguir à pandemia de 2018, vieram os anos loucos. Os loucos anos 20. Lembram-se? Vão ver na história. Vieram os loucos anos 20. E depois veio isto. Não vamos repetir a dose, pois não? Vamos nos livrar desta pandemia, embora andem para aí uns a dizer disparates. Vamos nos livrar. As vacinas vão contribuir muito para isso. Mas depois não vamos deixar que venham anos loucos. E a seguir o círculo outra vez. Estamos nos anos 20 outra vez, estão a ver, não é? Não vamos fazer com que mais gente dessa chegue ao poder. Desta vez, chegaram ao poder no país mais poderoso do mundo e vê-se o que fazem quando perdem, não se querem ir embora. Inventam tudo para não se ir embora e estão-se a borrifar que sejam destruídas as instituições que lhes permitiram ser eleitos. É por isso que devemos ter sempre presente, devemos dar liberdade a toda a gente, menos àqueles que querem acabar com ela. Nunca podemos dar liberdade a quem quer acabar com a liberdade. Nunca. Nunca. Era ser ingênuo demais. Pá, como eu sou a favor da liberdade para todos,
Aquele diz que quer acabar com a liberdade, mas pronto. Eu não posso fazer com que ele não acabe, porque senão estou a acabar com a liberdade dele, acabar com a minha. Então, mas isto é de gente que pensa. Não. Se ele vai acabar com a minha liberdade, eu não vou deixar. Não lhe vou dar liberdade para isso. Vamos lá ver. Agora há uma conversa mais interna, mais nossa, de portugueses. Vamos lá ver. A gente vai às redes sociais e aqueles senhores ligados a esse senhor deputado, que agora é candidato, andam sempre com o palavreado de esquerdalhos, ciganos, enfim, por aí fora. Contra aqueles que recebem os rendimentos mínimos. Então, e no Capitólio? Ouça lá, ó, Sr. Deputado. Então, e no Capitólio? Foram esquerdalhos que invadiram aquilo? Se calhar foram ciganos. Hã? Terá sido? Hã? Pois é. Foram os seus amigos. Foram os amigos desta gente. Esta gente revê-se naqueles que ontem fizeram aquilo. Pelas costas dos outros temos que ver as nossas. Enfim, eu acho que se vai tendo a oportunidade de analisar as escolhas, de analisar as coisas e fazer escolhas como deve ser. Agora, vai-se tendo a oportunidade, mas ela não é igual para todos. Pá, eu se calhar estou errado, vi mal. Se vi mal, peço desde já desculpa e corrijam-me aí nos comentários. Mas, por exemplo, existem debates em canais que só dão no cabo, como RTP3, RTP3 é cabo e também é aérea. Mas pronto, há muito pouca gente a ver. RTP3, SIC Notícias, TVI 24, e depois há outros que dão na antena principal, RTP, SIC e TVI. Todos os candidatos têm debates nas antenas principais? Vão lá ver. Parece que há um que não tem. Epá, ok, nem o queriam a debater. Depois a RTP o pôs a debater, na RTP3. Está bem, toma lá assim umas migalhas. Isto não é igualdade. Isto não é igualdade, mas pronto, paciência. Agora, voltando ao assunto de abertura deste dia, é uma enorme preocupação que devemos ter no mundo com as imagens que ontem vimos. Mortos, feridos, polícias feridos. Quando me fui deitar já tinham prendido 13 manifestantes. Como é que se chega ali e não está lá ninguém? Viu-se imagens de correrem atrás da polícia dentro do Capitólio e os polícias terem que fugir. Então, esse senhor deputado, um defensor das polícias, diga lá agora, já disse alguma coisa? Já se mostrou indignado com os direitalhos, já agora, para usar os termos que eles usam, com os brancos, a supremacia branca que entrou ali dentro e fez aquele estralharaço todo? Já? Não. Vai continuar a malhar das minorias, vai continuar a malhar daquilo que eles acham que é esquerdalhos, que é tudo o que não for igual a eles, vai continuar a espalhar ódio e divisões. Só há uma coisa que esse senhor até hoje disse de verdade, é que nunca seria se fosse eleito. Nunca será eleito. Se fosse eleito, nunca seria o presidente de todos os portugueses. Pois não.
Não seria nunca. Porque os portugueses, felizmente, mesmo quando votaram nunca, não gosto dele nem com molho de tomate, souberam escolher. Souberam não escolher gente como ele. Vamos lá ver. Epá, esperemos que nunca cá chegue uma coisa assim como se viu ontem. A democracia é o único regime, já que disse isso várias vezes, que nos permite que a gente pergunta quem governa: olá, és mesmo tu que deves estar aí? É a democracia. Mas pelos vistos, há uns que utilizam a democracia, chegam ao poder e depois não admitem que essa pergunta lhes seja feita. E essa gente tem uma internacional. Como existia a Internacional Socialista ou a Internacional Comunista, primeira, segunda, terceira, quarta Internacional, que era mais a da área do Louçã e de outros, estes também têm uma internacional. Tem, tanto que agora vem aí aquela senhora Le Pen. Há um espectador que está em França e diz: aquilo que o senhor disse, ele mora em França, isso não é verdade porque eu não vi. Ó meu caro amigo, eu respondi-lhe que o facto de morar em França, eu moro em Sintra. Bem, eu não sei tudo o que se passa em Sintra, não é? E o senhor dizia que nunca tinham escrito, o partido dessa senhora nunca tinham escrito morte aos portugueses, vão para a vossa terra nas paredes. Eu depois pus-lhe a fotografia lá nos comentários, espero que tenha visto, porque escreveram. Escreveram isso e muito mais. Depois há outro que diz: epá, eles fazem isso, mas não é com os portugueses, é com os árabes. Ah, então já podem. Oh, meus amigos, não podem nada. Como é que os árabes, a gente está-se... Olha o poema do Brecht. Primeiro vieram e levaram não sei o quê. Como eu não sou daquilo, não me vou. Depois vieram levar os outros. Como eu não faço parte dos outros, e aquilo vai continuando e acaba. Depois vieram e levaram-me a mim. Então, esta gente vai começar por uma etnia minoritária e depressa passará aos intelectuais que pensam contra eles e depois, enfim, a outras minorias, e a história repete-se. Não podemos permitir, e devemos todos dar a cara assim e dizer: chega. Vamos lá ver. Os partidos têm à sua volta pessoas que gostam de política, e alguns que gostam do poder, e alguns que se safam melhor lá dentro. Os partidos são assim. Alguns transformaram-se em grandes agências de emprego, em lobbies de influência, transformaram-se nisso tudo. Mas não há ainda, não tinha existido um partido para gente que não gosta de política, que não percebe nada de política, que está contra isto tudo e que então vai nestas ideias que lhes põem à frente. Estes são os mais perigosos. Estes, quando chegarem ao poder, se um dia lá chegassem, que eu espero que nunca cheguem, iam ser piores que os outros todos juntos. Piores que os outros todos juntos, não duvidem. Vão ver a história. A história está a repetir-se com uma proximidade de factos assustadora. Pandemia no início do século XX, pandemia no início do século XXI. Vêm a seguir anos loucos, os loucos anos 20, foi assim que ficaram conhecidos. Agora estamos nos anos 20, quando acabar a pandemia, poderão vir por aí anos loucos, muitas festas, está toda a gente farta disto, muitas festas, muitas coisas, e depois acabará a festa e vêm
novos Mussolini já aí andam. Esperemos que nunca apareça nenhum novo Hitler, já há vários candidatos. E esperemos que a Europa tenha aprendido e que não volte a repetir os erros todos que repetiu. Estes rapazes, porque ainda são uns jovenzinhos, que chegam à política e que se transformam em dulces, em chefes, em partidos uninominais, onde eles é que mandam, como se pôde ver recentemente numa reportagem da SIC. Estes rapazes são perigosos. E ao contrário do que dizia o Padre Américo, há rapazes maus. Podem ter a certeza, meus amigos. Há rapazes maus. Fiquemos com isto, com este exemplo do que aconteceu no Capitólio, e não vamos deixar que isto aconteça em lado nenhum, mais do mundo. Para não acontecer, há que não votar neles, não os deixar ir para lá, porque quando lá chegarem vão fazer tudo para não sair, incluindo o uso da força. Até amanhã.